O Alesp Notícias, primeira edição, está de volta. Vamos falar agora sobre um projeto de lei que torna obrigatória a citação dos nomes, dos patrocinadores detentores dos direitos de nomenclatura aí pelos veículos de comunicação. Para falar sobre isso, eu recebo aqui, agora, no nosso jornal Primeira Edição, o Domingos Salvos Zainag. Ele vai me falar se realmente eu pronunciei certo ou não. Ele é advogado, doutor e mestre em Direito, trabalho pela PUC de São Paulo. Bem-vindo aqui ao jornal. Pronunciei certo? Acho que não, né? Não, olha, primeiro, boa tarde a todos, a você em especial. Por incrível que pareça, obrigado. O Zainag, que é o mais difícil, você falou certo, falou equivocadamente o Sávio, que é Sávio. É Sávio? É, que é o meu nome, o meu prenome, né, é composto, Domingos Sávio. E o Zainag, que todo mundo se atrapalha, nota 10. Eu falei certo. Aí, ó, é Sávio Zainag, então, né? Isso, querida. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Agora, o certo da pronúncia é naming rights ou naming? Olha, aí já para quem fala, quem domina a língua inglesa, né? Naming rights. É naming rights, então. Que esse anglicismo que invade a nossa língua, né? Que é o nome do estádio, o nome da arena, nomenclatura. Isso. Como o projeto de lei utiliza muito bem, eu acho que está bem legal nesse ponto do vernáculo. É a nomenclatura, é o nome que é dado a um local. E não é uma coisa nova. Por exemplo, o estádio do Pacaembu, que está sendo, agora está na iniciativa privada, totalmente está sendo reformado, o nome era Estádio Paulo Machado de Carvalho. É que havia uma tradição no Brasil de chamar os estádios pelo nome do bairro, Morumbi, isso, exatamente. Cícero Pompeu de Toledo, o velho estádio do Morumbi. Corinthians, também Alfredo Schuring, era Fazendinha. Então, os estádios sempre tiveram nome de pessoas e tiveram a nomenclatura mais usual. Nesses novos tempos, a coisa mudou, porque os clubes, principalmente de futebol, particularmente os clubes de futebol, eles perceberam, que é uma coisa que já ocorria na Europa, que vender o nome da sua arena, do seu estádio para uma empresa, geraria uma receita muito grande. Temos o Allianz Parque, começou lá no Paraná com a arena do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, que acabou nem pegando, me parece, que era, acho que a Arena Kyocera, não tenho certeza. É que o torcedor brasileiro ele não tinha por hábito chamar o estádio pelo nome, pela nomenclatura dada a ele, geralmente era de pessoas. Chamava pelo bairro do Pacaembu, bairro do Morumbi, o Palestra Itália era Parque Antártica, que é no bairro, enfim, e pelo Brasil todo, né? Eu estou falando de São Paulo porque eu vivo lá em São Paulo, estou falando lá porque eu não estou em São Paulo nesse momento. Esses estádios sempre foram assim chamados, mas as coisas mudaram, né? O mundo mudou, o futebol mudou, o público do futebol mudou, enfim. Mas, Sávio, para entender melhor, para o nosso telespectador entender, nós somos aqui uma casa de leis, mas é a casa do povo, né? Que a gente chama aqui, é a nossa casa do povo. Então, quanto mais simples a linguagem que a gente usa aqui para o nosso telespectador, melhor ainda, né? Queria que você só explicasse a questão dessa nomenclatura do nome. Por quê? O que influencia nisso? É questão comercial, né? Patrocinadores, enfim. A questão dessa mudança, né? A questão da nomenclatura, de tirar o nome, por exemplo, como Cícero, né? Pompeu de Toledo, que é o Morumbi, não é isso? Para Morumbi, ou o do Parque Antártica, ou o Pacaembu. O que realmente isso influencia? Falando em casa, até te dizer que em 1987 eu trabalhei na assessoria de um deputado, então tenho maior apreço pela Assembleia Legislativa e tenho amigos hoje ainda aí. Bom, o que muda, como eu falei, né, para o telespectador, que é o povo que merece toda essa explicação, o que muda é que hoje o futebol, o estádio, ou as arenas, como estão sendo chamadas, elas podem ganhar dinheiro quando uma empresa dá a ela o seu nome ao estádio. Eu vou dar um exemplo da Neoquímica Arena, que é a Arena do Corinthians. Ela, que eu conheço bem, até por ser conselheiro do clube.
Tem os setores, tem setor Buscopan, setor Engov, e outros medicamentos. Porque a empresa quer divulgar o seu produto. O nome dela, claro. O nome dela e os produtos dela. E ela paga por isso, não é nada gratuito. E os clubes têm uma receita muito grande. O estádio do Palmeiras, não existe mais o Palestra Itália, o Allianz Parque, que é a Allianz que deu o nome, como tem a Alemanha, o estádio. Não, na realidade, o parecido. Palestra Itália continua existindo. O nome, isso aí não é. Agora, para o estádio é que mudou a nomenclatura por isso, né? Por questões de patrocínio. Ficou a Rua Palestra Itália, porque o nome do Palestra Itália era o nome do estádio. Isso. É o nome equívoco. E ele não existe mais. Não existe mais o nome, então? Não existe nenhum estádio. Aquele estádio que, aliás, mesmo sendo corintiano, era um estádio que eu adorava assistir partidas, quando criança, até porque era, quando adolescente, que era próximo, fácil de eu chegar. Mas veja, o Palestra Itália não existe. Foi feito um novo estádio com a denominação de Allianz Parque Arena. E a empresa paga para ter esse seu nome. E os clubes, eles querem tirar do torcedor, para não chamar, no caso do Palmeiras, de Parque Antártica ou de Palestra Itália, porque o investidor vai dizer, caramba, eu dei aí, sei lá, quantos milhões para ter o nome no estádio e a sua torcida não o chama como tal. Por exemplo, na Arena do Corinthians, nós até outro dia chamávamos de Arena Corinthians, Corinthians. As placas indo para a Zona Leste, na Rádio Leste, ia lá, Arena Corinthians, Estádio do Corinthians. Hoje, até as placas mudaram, Neoquímica Arena. E o torcedor corintiano se acostumou a chamar de Arena. E isso que é... porque como é que você vai chamar o torcedor, chamar Neoquímica Arena? Mas você sabe que eu, como corintiano, vou te dizer, todo mundo fala. O torcedor, ele, no mínimo, ele diz Arena, ele não fala mais Sim, mas não usa o Neoquímica, pelo menos, mas chama de Arena. Chama de Arena, não chama de Itaquerão, como era o apelido. Itaquerão, eu ia falar isso agora, a questão de chamar Itaquerão. Você veja, os contratos trazem até cláusulas, pelo que eu sei, que me contaram, de resolutórias de rescisão do contrato, se o nome não for, não pegar entre os torcedores, entre a comunidade. Porque aí não tem vantagem alguém colocar, digamos, 300 milhões para ter o nome numa arena ou num estádio, que eu, particularmente, não gosto de chamar de arena, eu sou das antigas, aliás, eu chamava de campo, né? Eu vou no campo ver o jogo. Ele coloca 300 milhões, pensando no caso do Corinthians, e o torcedor chamando de Itaquerão. O nome dele não pega. Hoje tem lá, né? No estádio tem o nome, e o torcedor, no mínimo, ele fala Arena, que é um trabalho que tem que ser feito para o marketing dos clubes, para que o torcedor, que é o grande destinatário de tudo isso, ele não fique chamando de apelidos, porque o investidor sai dali. E ele, torcedor, lá no final, é que vai ter prejuízo. Por quê? O clube não terá dinheiro para grandes contratações, etc. Tá, então eu queria saber também de você quais são os estádios e ginásios de esportes que têm, né, o naming rights hoje aqui no Brasil. Olha, ginásios eu não tenho conhecimento. Deve ter, mas eu não tenho conhecimento. Bom, eu também não tenho. Em São Paulo, né? O Allianz Parque, a Neoquímica Arena, a Arena que eu falei do Atlético Paraná, o Atlético Paranaense, eu creio que já voltou a ter um nome lá particular, e outras arenas, agora não me vem a lembrança, porque, por exemplo, né, a Arena do Grêmio, todo mundo chama de Arena do Grêmio, creio que ainda não venderam o naming rights, porque o que aconteceu? No momento em que os clubes brasileiros se interessaram por isso e viram que era uma fonte de renda muito grande, eles supervalorizaram esse naming rights, essa nomenclatura, direito de usar o nome. E veio a crise e, sobretudo, nos últimos 2 anos, a crise da pandemia. E os investidores estão ou querendo dar o nome com valores pequenos, não aquelas coisas altíssimas do passado, e por períodos mais longos. Os clubes que têm arenas que podem ter o nome vendido ou cedido por um tempo, eles estão aguardando para fazê-lo quando o mercado melhorar. Para que você, principalmente os telespectadores, entendam. Lá nos anos 70, início dos anos 80, se você perguntasse para qualquer torcedor de qualquer time do Brasil
Você aceitaria que na camisa do seu time tivesse uma publicidade? E isso eu lembro que eu vi até num jornal no ano de 77, 78, é uma pesquisa nesse sentido, era praticamente 100% que não, é um manto sagrado, não pode ter publicidade. O mundo mudou. Ah, Hoje a sim. camisa de um jogador de futebol parece até um macacão de corredor de Fórmula 1. É. Tem o espaço principal no peito é um valor, nas costas outro, nas axilas outro valor. São novos tempos. E os estádios também. Nós vamos ter de nos acostumarmos de chamar nossas arenas com os nomes dos nossos patrocinadores. Agora, doutor Sávio, como é definido, né, no caso aí, o valor do naming rights de um estádio? Bom, não há uma fórmula. Não há, olha, para você definir, você vai ter que pegar o coeficiente A dividido pelo B. Não, não é isso. E é uma coisa mercadológica. O potencial de torcedores. Imaginemos que agora o Atlético Mineiro também vai construir sua arena. O Flamengo, vamos pensar no Flamengo. Se o Flamengo construir um estádio, ele será um estádio, digamos que não vai mais utilizar o Maracanã, o name right será muito valorizado. Por quê? Porque o Flamengo tem aí mais de 40 milhões de torcedores dele. Então, você imagina, o name rights de um estádio para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Internacional, é um. Agora, nós temos também pequenos estádios no interior de todo o país. Evidentemente que um clube, digamos, da Série C no ranking da CBF, do campeonato da Série C, vai vender o name rights. O valor será infinitamente menor do que o name rights de um estádio do Flamengo. Então, é uma discussão mercadológica, porque é compra e venda. O Flamengo terá o produto para vender, e aqui é hipotético, do nome do seu estádio. Ele vai dizer, olha, meu estádio tem um valor de, sei lá, 500 milhões de reais, porque nós temos uma torcida de 40 milhões de torcedores pelo país, o estádio tem capacidade para 50 mil pessoas, então o seu produto chegará a uma massa enorme, imensa de pessoas, que nós vivemos um regime capitalista. E quando você investe num produto de que tem um número maior de pessoas interessadas, ele tem um valor. Quando não, ele tem outro valor. Essa é uma discussão que nós, da área do direito esportivo, sempre abordamos em congressos, quando a emissora de TV A Globo comprava os direitos de transmissão. Flamengo e Corinthians, assim, um valor, depois vinha outro grupo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, etc. E esses clubes reclamavam. Só que reclamavam por dever de ofício, eu costumava dizer. É claro que um clube que tem uma penetração maior, que no domingo à tarde terá aí a possibilidade de 40 milhões de pessoas, no caso do Corinthians, 33 milhões de pessoas que se interessam em assistir, é diferente do valor, eu não vou dar nome de clubes aqui que seria indelicado, mas um clube que tenha, sei lá, 1 milhão de torcedores, ou 2. Isso é mercadológico. Então, respondendo a tua pergunta, não existe uma fórmula. Também entra nessa discussão se naquele momento o clube está bem, se as pessoas têm interesse em ir àquele estádio, se os jogos serão transmitidos, se esse clube está disputando só o campeonato do seu estádio, o Campeonato Brasileiro, ou ele está na Copa Libertadores. Então, o produto vai sair das fronteiras do Brasil, vai ser conhecido em toda a América do Sul. Se vai para o Mundial, tem lá uma transmissão de uma partida e vão falar o nome desse clube, etc. Então, são regras de mercado. Doutor Sávio, falar do projeto, né, de lei. No caso aí, no projeto de lei, o que esse projeto pode ajudar, né, os clubes de futebol, enfim, como é que o projeto pode contribuir para isso? Bom, vamos lá. Esse projeto é super interessante, porque quem vai dar o nome ao estádio, ou à arena, saberá de antemão que aqui em São Paulo, uma empresa de jornalismo, de televisão, de rádio de internet, etc., for transmitir uma partida, terá de dizer o nome do estádio, no caso do estádio. Pelo que eu me lembro do projeto, também, nos casos de futebol, também tem de falar o nome do patrocínio.
num primeiro momento, lá nos seus primeiros artigos, se não o primeiro, diz que não alcança o futebol de ter de dizer o nome do patrocinador. Nesse ponto, eu estou apontando que o projeto está ali. O que o legislador está buscando é beneficiar outros esportes. E isso, só por isso já merece aplausos o projeto. Por quê? Porque está pensando no basquetebol, no vôlei, que tem uma transmissão, o futsal, o basquete. Eu falo até pelo meu clube que nós temos sempre jogos de basquete profissional, e o ginásio, nosso ginásio do Parque São Jorge, recebe um público bem grande para assistir essas partidas, o futsal também. Os jogos são transmitidos na televisão, o handebol. Então, nesse ponto, o projeto é maravilhoso. Eu tenho, se você me permite, até antecipar uma discussão, que o grande problema será no futebol, mesmo com name rights, e sendo obrigatório falar o nome, nós podemos ter um choque do interesse de uma emissora de TV, por exemplo, com o nome daquele estádio. Eu vou lembrar aqui para o pessoal, os mais antigos como eu, ou melhor, jovens há mais tempo como eu, vão se lembrar que o Luiz Pereira, que jogou no Palmeiras, foi jogador da Seleção Brasileira, depois foi para a Europa jogar no Atlético de Madrid, ele era conhecido como Luiz Chevrolet, jogava no São Bento de Sorocaba. Ele veio jogar uma partida do São Bento, como alguma equipe está. E a Rádio Bandeirantes, com o saudoso Fiore Gilhote, tinha como patrocinadora a Chevrolet. A Chevrolet não, a Ford. Imagine, a Ford pagando para aquela transmissão e o locutor chamando de Luiz Chevrolet. Luiz Chevrolet num jogo de uma emissora patrocinada pela Ford. O Fiore foi atrás e descobriu o nome dele. O Chevrolet, como é que chama? Pereira. Então, Luiz Pereira. Esse é um problema que a gente pode enfrentar. Chamava até de Luizão Pereira. Luizão Pereira. Luizão Pereira, mas ele... olha, o pessoal nem sabe isso que eu vou falar, você sabe. Eu tinha no jogo de botão, a foto dele, o nome Luiz Chevrolet. Eu sei, eu acompanhei, eu fiz futebol, eu comecei... Então, eu sou jornalista esportivo também. Opa, que bom. Pois é, mas eu lembro disso sim. Ô Sávio, a gente infelizmente estourou o tempo aqui, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no nosso conhecimento, né, não só jurídico, como de esporte também que ele tem. Né, doutor Sávio, parabéns pelo seu trabalho, doutor, e muito obrigado pela participação aqui no nosso jornal, primeira edição, né, aqui da nossa rede Alesp. Tá, eu retribuo os agradecimentos a você e te parabenizo também pelo trabalho. Tá, um grande abraço a você e a todos. Outro, obrigado, doutor.